E o plenário do STF formou maioria para autorizar a vacinação obrigatória no país contra a Covid-19. Para os ministros, vacinação obrigatória não é vacinação forçada. O primeiro a votar na sessão desta quinta-feira foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele é favorável à obrigatoriedade, assim como o relator Ricardo Lewandowski. Em seu voto, o ministro Nunes Marques posicionou-se a favor da imunização compulsória, mas sem causar constrangimento. Alexandre de Moraes também votou a favor da obrigatoriedade das vacinas. O ministro Edson Fachin votou no mesmo sentido. Para ele, a vacinação é sim obrigatória. Rosa Weber fechou o placar da maioria em defesa da imunização obrigatória. Dias Toffoli acompanhou o relator. O ministro não leu o voto no plenário. Carmen Lúcia também acompanhou o relator. A ministra afirmou que o coronavírus deu um exemplo de que pior do que ser contaminado pelo vírus é o medo de contaminar alguém. Gilmar Mendes também votou a favor. Marco Aurélio Melo deu o 10º voto no Supremo pela constitucionalidade da vacinação compulsória contra a Covid-19. Mais uma decisão hoje, dia cheio no Supremo, Zé Maria. Pois é, decisões importantes no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, nós já falamos aqui sobre a decisão de autorizar a compra de vacinas sem o ok, sem a chancela da Anvisa, a nossa agência de vigilância aqui do Brasil. Ou seja, se houver um registro em outro lugar, em outra agência, nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Inglaterra, aí em 72 horas, se não houver um ok da Anvisa, aí o Supremo autoriza a distribuição da vacina. Mas o Ministério da Saúde está entendendo que o Supremo já autorizou, desta forma, a compra de vacinas. A compra de vacinas. Mas vacinas não existem. Não há na Anvisa nenhum pedido de registro. Por outro lado também, sobre a obrigatoriedade da vacina, hoje, na posse do novo ministro do Turismo, o Gilson Machado, o presidente Jair Bolsonaro foi muito claro. A vacina não será obrigatória. Ela será opcional e será um direito de todos. Todos vão ter direito à vacina. Hoje também o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi claro de que a vacina na área privada só será autorizada depois de cumpridas todas as exigências públicas, ou seja, depois que todos tiverem acesso à possibilidade da vacina na área pública, aí a área privada, clínicas privadas e hospitais privados serão liberados. O ministro já disse também que os planos de saúde devem vacinar os seus associados. E é coerente. Fica até mais barato do que atendimento em hospital. Então, essas decisões, essa maioria no Supremo, ela foi exatamente no que eu disse ontem. São restrições. O Supremo não vai autorizar policiais a pegarem pessoas nas ruas e enfiarem lá nele a vacina, a seringa. Não é assim. Mas autoriza restrições. O que é isso? Uma empresa pode, por exemplo, dizer: os meus funcionários serão vacinados. O Exército faz isso, obriga os seus integrantes a se vacinarem. Tem um cartão de vacina. Então, assim, o Supremo valida exatamente estas restrições. Uma escola pode exigir: para matricular aluno aqui é preciso vacinar. Então, é uma obrigatoriedade que não é compulsória. O Supremo desautoriza, não é autoriza, ele não autoriza, desautoriza, a vacinação compulsória, essa história de pegar a pessoa à força. Mas o mais importante é que o Supremo, ele define um ponto ali sobre o direito individual e o direito coletivo. Os ministros entraram na análise constitucional do direito coletivo superior ao direito individual. E usaram palavras fortes, dizendo assim: pessoas que querem se imolar não têm o direito de imolar outras, no sentido de filhos também. É mais uma decisão, a última decisão é de que os pais não podem deixar de cumprir o calendário de vacinação dos filhos.
É porque existe esse questionamento. Alguns pais veganos, ou por crenças, religiões, ou mesmo decisão pessoal, não acreditam em vacina. Acham que existem algumas doenças que foram criadas artificialmente e que são criadas através de vacina e que preferiam não vacinar os filhos. Hoje, a resposta do Supremo é que os pais devem cumprir a tabela de vacinação, ou seja, vacinar os filhos. É a última decisão do Supremo. Então, essas decisões do Supremo vão no sentido do direito coletivo acima do direito individual. Queria deixar bem claro a diferença aí, de que uma coisa é o Supremo desobriga a vacina, mas não livra as restrições. Então, escolas, empregos ou mesmo companhias aéreas poderiam, em tese, dizer só aceitamos funcionários e só aceitamos passageiros que tenham se vacinado. Então, esse é o resumo do Supremo Tribunal Federal. São 18h55. Desde seu lançamento, o Tigo 5X Turbo coleciona prêmios e vitórias em comparativos, superando todos os seus principais concorrentes. No recente comparativo com o Chevrolet Tracker, feito pelo Jornal do Carro, o resultado manteve a tradição e foi amplamente favorável ao Tigo 5X Turbo. Mais uma conquista da melhor tecnologia do mundo. Muito bem, lembrando que o ministro Luiz Fux, o presidente, ainda não votou em relação a essa questão. E eu pergunto para você, Ana Paula, como é que você avalia essa obrigatoriedade agora, a maioria formada no Supremo Tribunal Federal? Marcelo, que dia, né? Que dia hoje para a gente aí entender a tirania que o Brasil está vivendo. Nós estamos vivendo, sim, já sob uma tirania do Supremo. E eu até entendo, Marcelo, os contratos que possam existir entre empresas privadas, escolas, companhias aéreas, enfim, com o consumidor, com o aluno, com o passageiro em relação à vacina. Mas isso é um contrato entre as empresas e os passageiros e os consumidores, os alunos, os pais de alunos, para que isso continue sendo respeitado, a autonomia individual, para a pessoa ter o poder de escolha se prefere viajar numa outra empresa ou se prefere que o filho vá numa outra escola. O que anda se falando muito nos Estados Unidos sobre a obrigatoriedade da vacina e de um cartão de vacina, Marcelo, é que já se fala num mercado paralelo aí, acredite se quiser, nos Estados Unidos, que forneça esses cartões de vacina, como se você tivesse sido vacinado contra a Covid-19, e você obtenha esse cartão aí de forma ilícita. Isso pode ser um perigo, porque muita gente ainda não confia, principalmente nos efeitos colaterais da vacina. Marcelo, se me permite, eu queria dar uma nota que chegou agora aqui para mim, da revista Oeste. O site da revista Oeste revela agora que o governador João Dória, que baixou portaria impedindo bares de servirem bebidas alcoólicas depois das 20 horas, promove hoje jantar de celebração do Prêmio Líderes do Brasil 2020. O evento é uma realização do LIDE, empresa de Dória, especializada em networking entre altos executivos e empresários. Bebidas serão servidas até às 22 horas. Muito bem. E nós lembramos, Ana, muito obrigado, a participação aqui, sempre bem-vinda, dos nossos ouvintes e também internautas, né? E eu retomo aqui para você fazer a sua participação. O nosso telefone é o 11 93 117 0620. Mande sua mensagem, fale de onde está falando, sempre na posição deitada. E nós estamos voltando agora para toda a rede Jovem Pan e eu quero saber a opinião em relação a essa decisão do Supremo de você, Augusto Nunes. Qual delas? Eu acho que todas as decisões tomadas hoje foram imbecis, né? Imbecis. Eu queria comentar mais esse negócio que a Ana acabou de revelar. Como é que pode, né?
Como é que pode uma celebração? Eles vão ficar de máscara entre uma garfada e outra, eles vão ficar distantes para conversar? É claro que não. É claro que não. E bebidas acaba às 10. Tá, aí tem alguém, um figurão qualquer ali, falando, posso tomar um gole, eu adorei esse vinho, então não vão servir. É um absurdo, né? É por isso que eu conclamo todo o pessoal respeitando medidas recomendadas pelo distanciamento social. Todo mundo tem que festejar o Natal e o Ano Novo em homenagem aos direitos que a gente tem, aos direitos que são inalienáveis. A gente não pode deixar que eles sejam atropelados. Tá, livre-arbítrio. Eu decido a minha vida. Eu não estou ferindo a lei, porque isso aí não é lei. Decreto não é lei. Vem governar por decreto, porque isso aqui não é um reino. Tá? Não tem nenhum pronunciamento imperial que faça isso. Direito de ir e vir, não abro mão. Não abro mão. Eu respeito as normas do distanciamento social. Agora, não abro mão de liberdades que são inseparáveis da democracia, da vida, do Estado democrático de direito. Quer dizer, eles devem olhar a gente falando sobre isso como se nós fôssemos idiotas. Os idiotas são eles. Os ministros do Supremo Tribunal Federal é que estão fazendo um papel lamentável, tá? Os ridículos são eles, porque no Brasil você agir com altivez, você respeitar efetivamente a Constituição, hoje te dá uma imagem do bobo, do idiota. Nós também parecíamos bobos quando a gente compunha os 4% de brasileiros que diziam que o Lula era um atropelador, um exterminador do plural, que nunca tinha estudado porque não quis, porque era preguiçoso, como declarou numa entrevista ao Flávio Rangel, tá, que não quis estudar, que celebrou a ignorância, tá, que passou a ideia de que ser ignorante era um trunfo a mais para chegar à presidência da República. Então, tudo isso tem que ser lembrado, porque esses 11 do Supremo, tá, não merecem o respeito da nação. Eventualmente, eles tomam medidas certas, mas o conjunto, olha o que eles estão fazendo com a gente, nos obrigaram a tratar de medidas lastimáveis durante quase 1 hora. Tudo obra deles. Tudo obra deles. Então, eu queria ver, eu me lembro que quando eu era garoto, eu fui a um circo-teatro e assisti a uma peça chamada, a peça era Vida, Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, aquela que vocês já viram em cinema mudo e tal. Um absurdo a encenação. E eu fiquei achando durante alguns anos que aquilo era teatro. Até que eu vi teatro de verdade com grandes atores e atrizes. Eu tenho pena das crianças do Brasil de hoje que vão achar que isso aí é um Supremo. Quer dizer, onde você via um Nelson Hungria, você vê um Lewandowski. Onde você via grandes juristas, você vê agora o último, que não é meu parente, Nunes Marques, né, falando bobagens, hoje também. Então, tomara que o Supremo mude a tempo de mostrar a essas crianças que não, o Brasil não precisa ser assim tão primitivo. Tá? O Brasil pode ser melhor. Tomara que eles descubram que é possível, sim, você agir segundo o mundo moderno e civilizado e jogar para o passado, em definitivo, essas figuras que só envergonham quem é brasileiro, honesto e tem a cabeça em ordem. Fiuza, para você finalizar, se começar a live do presidente Jair Bolsonaro, que nós vamos acompanhar, né? Daí eu posso te cortar, mas fica à vontade, Fiuza. Pode falar sobre esse assunto aí, para desfechar, para a gente fechar essa questão do Supremo.
Não, Marcelo, eu estou interessado em saber quem no Brasil não está no lobby da vacina. O meu interesse hoje é esse. Eu quero saber quem não está no lobby da vacina. Porque você tem a Suprema Corte aprovando a obrigatoriedade de vacinação sem nenhum lastro científico, sem que o desenho epidemiológico mostre isso, sem que a taxa de letalidade média mundial mostre isso, sem que os grupos afetados mostrem isso que eu estou dizendo, que é a necessidade de vacinação universal da população, não existe nada. Você pega qualquer especialista honesto que não esteja no lobby da vacina, ele vai explicar. Não há essa necessidade. Não é necessária a vacinação universal para a convivência em sociedade, sem que isso seja um extermínio populacional. Nós sabemos disso, nós leigos estamos acompanhando e sabemos disso. Eu pergunto ao Supremo Tribunal Federal, onde é que está o lastro? Onde está o laudo científico de uma decisão absurda como essa, que caça as liberdades das pessoas? E não adianta dizer que, não, é uma autorização para cada um fazer o seu pacto. Até onde o lobby avançar, esse pacto vai se expandir pela sociedade toda. Pela sociedade toda. Dependendo das vantagens que cada um estiver auferindo, será sim exigido, né, para a circulação, como nós vimos no projeto de Aécio Neves. O Aécio Neves saindo aí dos porões da política para fazer isso, para caçar a cidadania. Isso vai acontecer se o Brasil não reagir. Você vai ser restrito. Onde está o laudo? Onde está a demonstração de que uma companhia aérea deve, em nome da saúde pública em geral, exigir vacina de Covid, uma vacina que nem existe? Uma vacina que está começando a ser testada sem as devidas etapas de segurança e de eficácia? Isso é um experimento absurdo. Como é que o Brasil está aceitando um negócio desse? Esses personagens eles têm que ser questionados, eles têm que ser contrastados pela sociedade. Eles estão criando um precedente muito perigoso. Isso não tem nada a ver com vacinação de escola. Isso não tem nada a ver com você considerar para uma matrícula necessário uma vacina contra o sarampo, que levou mais de 10 anos para ser desenvolvida. Ou cachumba, que foi a mais rápida e levou 4 anos. Onde está, eu pergunto, Barroso, Lewandowski, Cássio Marques? Onde é que está? Se basearam em quê a sua decisão? Para dizer que é obrigatório, senão a população não se livra da pandemia. Isso é mentira. Isso é farsa. Estão renunciando à necessidade de estabelecer diretrizes inteligentes, sanitárias, para controlar as pessoas e vender vacina. Eu não sei quem é que está no lobby e quem é que não está. E nem posso fazer mas eu adoraria fazer. Porque as pistas estão todas aí, decisões assodadas, ao arrepio da lei. Né? O ministro do STF dizendo que a autoridade sanitária, em 72 horas, não tem autoridade, e ele unge uma autoridade fora do país para certificar uma vacina. O que está acontecendo? É uma experiência autoritária, muito grave. Isso você que está assistindo, todos serão cerceados gravemente no seu trabalho, no seu transporte, nas suas possibilidades de vida em sociedade. Né? Então, o Supremo Tribunal Federal acabou de protagonizar uma farsa. Eu gostaria que a classe médica, que a comunidade científica se pronunciasse sobre esta questão de obrigatoriedade que nem a Organização Mundial da Saúde prevê, nem a OMS, anexo da China. Quem é que vai contrastar isso? O Brasil vai virar uma cadelinha de lobby de vacina? Reage, Brasil. Está na hora, não tem mais tempo, não.